Olá, meus irmãos, mais um vídeo pro canal, na graça de Deus. É forte, né? Jesus ressuscitou, meu irmão. Esse vídeo é tremendo. Mas eu vou direto na mensagem. A mensagem hoje, as parábolas de Jesus, a continuação. E hoje a parábola dos devedores. Está em Lucas 7, o versículo é o 36. Eu vou ler. É uma história real. Mas Jesus, no meio dessa história, ele coloca uma parábola, uma situação para explicar para as pessoas naquela época e de hoje também. E você vai entender. Meus irmãos, não esquece, para dar uma força para o canal, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e clique no joinha, que fortalece o canal, cresce para a graça de Deus e você faz parte disso. Amém, meus irmãos? Eu vou direto na mensagem para você entender. Lucas 7, versículo 36. Olha só que Jesus, a história conta sobre Jesus. Eu vou explicar certinho para vocês entenderem. Fica até o final. Ergou um dos fariseus naquela época que comesse com Jesus, com ele, na sua casa. E entrando na sua casa, o fariseu assentou-se na mesa. Jesus entrou na casa do fariseu, ele convidou Jesus para comer e beber na casa dele, e ele foi direto e sentou na mesa, esse fariseu. E eis que uma mulher na cidade, que era pecadora, essa mulher pecadora, meus irmãos, para você entender, era meretriz, era prostituta, né, na linguagem de hoje. Então, ela entrou na casa daquele homem, para você entender. Eis que uma mulher pecadora na cidade, que era meretriz, né, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, ela entrou. E quando ela entrou, ela levou com ela um vaso de alabastro com unguento. Para você entender, esse vaso e unguento é um perfume, uma essência muito cheirosa. No tempo de hoje, igual você comprar um perfume, esse unguento aqui, na época de Jesus, era uma essência muito bonita, muito cara. Então ela trouxe esse vaso com essa essência de unguento de alabastro. Olha só, e continua, meu irmão, é muito forte. E estando por detrás de Jesus, na mesa, olha só, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as suas lágrimas. Aquela mulher pecadora, ela começou a regar os pés de Jesus com a sua lágrima. Ela chorou muito por detrás. E enxugava com seus cabelos. Olha só, é forte, meu irmão. E beijava os seus pés. E ungia os pés de Jesus com unguento, com aquela essência, aquele perfume. E Jesus continua essa mensagem. Quando isto aconteceu, viu o fariseu que convidou Jesus para a casa dele, que tinha convidado. Algumas versões fala isso. E falava consigo mesmo, ele estava dizendo para ele mesmo, no seu íntimo, né? Dizendo, se este homem, estava falando sobre Jesus, se ele fosse profeta mesmo, está na Bíblia, bem saberia quem é qual essa mulher que lhe toca nos pés, pois passa uma pecadora, uma meretriz, uma prostituta. Olha só, versículo 40. E respondendo-se Jesus, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E esse Simão é o fariseu que convidou Jesus na sua casa. E disse, fala, mestre. Aí Jesus entra na parábola e conta para ele. Olha só, versículo 41 de Lucas, capítulo 7. Olha só, tremendo. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. Na linguagem de hoje, na nossa moeda brasileira, 500 reais. Um devia 500 reais e o outro devia 50 reais. Para você entender. Aí Jesus continua, versículo 42. E não tendo eles como pagar os 2 devedores, um de 500, outro de 50, o credor perdoou as suas dívidas. E Jesus fala, dize, pois, Simão, quem deles amará mais? Então, Jesus fez essa pergunta para o Simão, fariseu, que convidou ele para a casa dele. Um credor perdoou 2 devedores, um que devia 500 reais, para a linguagem de hoje, e o outro devia 50. Aí ele perguntou, quem que vai amar mais?
Olha só, ao Simão respondendo, disse: tenho para mim que aquele que mais perdoou. Olha só, ele respondeu. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, Jesus voltando a olhar para ela, disse ao Simão, ao fariseu. Jesus estava olhando para a mulher, estava chorando aos seus pés, regando com suas lágrimas, enxugando com o cabelo, lavando ali os pés com a essência, com unguento, mas olhando para ela e falando para o fariseu. Olha só, presta atenção. E respondendo, versículo 44, voltando para a mulher e disse: Simão, vês tu essa mulher? Apontou para essa mulher, para a pecadora, para a meretriz. Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. É forte, meu irmão, isso aqui. Mas essa mulher regou meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. É forte. E não me deste óculos. Aqui, meu irmão, é beijo. Não me beijou. Algumas versões falam isso. Não me beijou. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os meus pés. Não me ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento, com essência, com perfume. Por isso vos digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito me amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. É forte. E diz para a mulher: mulher, os teus muitos pecados estão perdoados. Para você entender aqui, o fariseu, o Simão, naquela época, aquela cultura judaica, quando você convidava uma pessoa na sua casa, você tinha que lavar os pés da pessoa na entrada e ungir a sua cabeça, para você entender. E o Simão que chamou Jesus, não fez isso. Não lavou os pés de Jesus, nem ungiu-lhe com óleo. Aí Jesus falou isso. Ela fez isso comigo, Simão, e você não fez isso. E por isso que os pecados dela foi muito perdoado. E Jesus continua. E os que estavam sentados na mesa começaram a dizer entre si, começaram a conversar: quem é este que até pecado perdoa? É forte. Algumas versões falam até perdoa pecados. E disse a mulher, Jesus apontou para a mulher e falou: mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. É forte, é tremenda a mensagem. Ela termina aqui a leitura. Olha só que tremendo. O Simão, fariseu, chama Jesus para a casa dele, para comer, convida ele, não lava os pés de Jesus, não consagra Jesus com óleo na cabeça. A mulher entrou na casa do Simão, lavou com as lágrimas os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos e ungiu com unguento. Ungiu com unguento. E o fariseu não fez isso. E a pecadora fez. E Jesus falou assim: ó, muitos pecados dela estão perdoados. E ele contou essa parábola que tinha dois devedores. Um devia 500 e o outro devia 50. E fez a pergunta para ele: quem me amou mais? Depois do perdão, né? Da dívida. O Simão, o fariseu, falou assim: aquele que devia mais. E Jesus concluiu a mensagem. Então aquele que tem mais pecado é mais perdoado, porque muito ama, é forte. Então talvez você está aí aflito, talvez você está pensando: Alessandro, eu sou um cara muito pecador, eu tenho muitos pecados para Deus me perdoar. Meu irmão, está aos pés de Jesus. Naquela época, Jesus estava fisicamente, ela foi lá e chorou nos pés de Jesus, lavou com as lágrimas os pés de Jesus, ungiu Jesus os pés de Jesus, beijava os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. Hoje você tem que fazer isso. Hoje você tem que chorar na presença de Jesus. Hoje você tem que humilhar, se abaixar, dar tudo de si. Certamente aquele vaso de alabastro lá, com unguento, era caro. Então ela deu tudo de si, porque ela queria perdão de Jesus. Ela sabia que era pecadora. Ela estava na vida errada e Deus perdoou o pecado dela. Então às vezes você tem olha aí,
Não se sente, meu irmão, menos que ninguém. Jesus perdoa pecados. Jesus perdoa aquele que tem muito pecado e aquele que tem pouco pecado. Todos nós somos pecadores. Mas você entenda, aqui você tem que entender com essa mulher pecadora. Ela não foi convidada para aquela casa, mas ela entrou lá, aos pés de Jesus, e pediu perdão. E Deus perdoou os pecados dela, que tinha muitos pecados. Então deixou a mensagem aqui: a tua fé te salvou, vai em paz. Então Jesus está falando para você: a tua fé te salvou, vai em paz. E muitos pecados foi perdoado, meu irmão. Você tem que entender isso. Todos nós somos pecadores, um peca mais que o outro. Isso é mensagem, a parábola é essa. E o credor perdoa os dois. Para Deus não tem essa, ele perdoa os dois. Mas aquele que ama mais, Jesus, Deus, é mais perdoado. É o que mais ama. Então aquele que tem menos pecado é pouco ama, que é pouco perdoado. Você tem que entender isso. Tem dois tipos de devedores. Quem são os devedores? Somos nós. Nós somos devedores. Quem é o credor é Deus. Ele que vai perdoar nossos pecados. Fica com essa mensagem, meu irmão. Reflita nisso. Todos nós somos devedores de Deus. Alguns mais, outros menos. Mas o mais importante é você estar nos pés de Jesus, chorar, se humilhar, que Ele vai perdoar os seus pecados. Porque muito você amou Jesus. Fica essa mensagem, fica esse vídeo para o seu coração. E até a próxima. Que Deus te abençoe.